Olá, meu querido líder, minha querida líder, você que é supervisor, pastor de rede. Você sabe que nós estamos numa série de sermões onde nós estamos estudando a identidade de Jesus no Evangelho de João. Então nós já passamos por Jesus como o pão da vida, Jesus como a luz do mundo, Jesus como a porta das ovelhas e hoje chegamos ao tema o bom pastor. O título do nosso sermão é O Bom Pastor e a Ovelha Dole. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 10, dos versos 11 a 21, em que Jesus afirma: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Esse sermão foi proferido no culto das 19 horas pelo pastor Diogo, e ele usou esse título conforme já mencionamos aqui. O bom pastor e a ovelha dole. Esse sermão, irmãos, reside nele 3 pontos básicos que nós vamos explanar aqui para uma melhor compreensão, a fim de que você e suas células possam debater essas perguntas e permear aí o estudo de vocês sobre esse tema. Então, primeiramente, ele falou que esse bom pastor é o próprio Jesus Cristo, ele é o nosso supremo pastor, é ele quem nos conduz pela verdade, é ele que dá a vida pelas suas ovelhas e ele nunca nos abandona. Nas mais difíceis adversidades, momentos mais cruciais de nossa vida, o bom pastor, ele está sempre conosco. Diferente dos pastores inúteis, também mencionado no sermão pelo pastor Diogo. Vale salientar aqui que quando ele fala que todos somos pastores, ele fez menção à doutrina de Lutero, onde ele fala do sacerdócio universal dos crentes, onde eu e você, nós que cuidamos de vida, nós que pastoreamos pessoas. Então ele fala dos pastores que são inúteis, esses pastores que não têm compromisso com a verdade e que na adversidade eles abandonam as suas ovelhas. E esse tipo de pastor, os pastores inúteis, que tipo de ovelha que eles produzem? São as ovelhas fake, ou como chamou aqui o pastor Diogo no seu sermão, as ovelhas dole. Essas ovelhas são representadas por pessoas que abandonaram o pastor supremo, que é Jesus Cristo. Então essas ovelhas, elas acabam se tornando espiritualmente fracas, sem forças, e ficam sempre à mercê de se tornar uma cópia perfeita de pessoas que são irrelevantes no seio da nossa sociedade. Então, residindo nessa visão panorâmica que passei para vocês, nós vamos falar sobre 3 perguntas para refletirmos no nosso estudo. A primeira delas é o seguinte: levando em consideração que todos nós somos pastores, sacerdotes, conforme mencionamos o sacerdócio universal de Lutero, quais as marcas latentes de um cristão que se tornou irrelevante para a sociedade? Irmãos, quando nós apoiamos ideias contrárias à palavra de Deus, nós vivemos uma campanha eleitoral onde muitos candidatos aí se autodenominam cristãos e acabam por denegrir a mensagem da palavra de Deus, acabam por não terem uma atitude conivente, inerente com aquilo que eles pregam. Então a gente deve prestar muita atenção sobre isso. Pessoas também que se dizem cristãos, que não estão no ramo político, nem tem muita evidência, mas todo cristão é sempre pautado por uma aura, como o pastor Diogo bem mencionou, ainda mais aqueles que lideram, como eu e você. Então, cristãos que apoiam ideologias como o aborto, por exemplo, irmãos, é inadmissível, é contra a palavra de Deus. Nós temos visto aí inúmeras pessoas que se autodenominam, cristãos, apoiando ideias como essa, denegrindo o casamento. Ouvimos recentemente até líderes de várias denominações aí relativizando a Escritura, dizendo que a Escritura precisa ser atualizada. Então, coisas corriqueiras também, como pessoas que compram e não pagam, que devem e não dão satisfação, maridos que tratam mal seus filhos, suas esposas, as agridem. Então, comportamentos como esse, irmãos, trazem essas marcas que são latentes em ovelhas que acabam se tornando irrelevantes aí para a nossa sociedade. Então, acho que esses temas todos seria prudente você abordar aí na sua célula com as pessoas, com seus irmãos que estarão com você. O segundo ponto, a segunda pergunta diz o seguinte: Jesus é o único e supremo pastor, irmãos. De que forma ele nos demonstra
que Ele é o nosso bom pastor. Irmãos, como nós lemos aqui, Ele dá a vida pelas ovelhas. Eu e você, na nossa caminhada cristã, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por tribulações, somos acometidos por dificuldades, há momentos em que vivemos enfermidades. E eu quero falar com você, jovem, você que é moço, você que tem tentado viver uma vida cristã sadia, nos momentos em que você está lá na festa, na diversão, é muito bacana, você está rodeado de amigos, mas em momentos de dificuldade, tribulação, onde a doença pode acometer você, esse vírus, como tem acometido a muitos, e quem é que vai visitar você? Eu faço aqui uma menção no sermão onde o pastor Diogo mencionou um caso vivido por mim mesmo. Recentemente eu perdi a minha mãe, né? E nesse período de pandemia, os velórios eles são bem minuciosos, eles têm pouca duração, você não pode aglomerar, não pode ter muita gente. Então, num momento difícil, onde eu e minha esposa apenas precisávamos cuidar ali dos detalhes do cortejo e fazer o funeral da minha mãe, irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, não esteve comigo nenhuma autoridade da nossa cidade. O prefeito, a Secretaria de Saúde, os órgãos de segurança, ninguém esteve comigo no momento difícil em que eu vivi, apenas a igreja. Os pastores estiveram comigo no sepultamento da minha mãe. Então, irmãos, esse bom pastor, ele quem dá a vida, ele que caminha conosco, e nos momentos de adversidade, é ele que está conosco, é ele que nos perdoa, é ele quem tolera pessoas difíceis como somos, eu e você, e nos ensina em amor a fazer o mesmo. Irmãos, esse bom pastor, ele é paciente, ele é benigno, e ele nos ensina a verdade a fim de que nós andemos nela. Irmãos, eu dizer para você andar na verdade é uma coisa, mas eu quero dizer para você que em João 5,39, o próprio Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então Jesus, irmãos, quer que você caminhe na verdade. E a última questão aqui para a gente caminhar para a conclusão é o seguinte: no mundo onde frequentemente reproduzimos cópias de tudo, como podemos viver uma vida cristã com autenticidade? Irmãos, dizer sempre a verdade, se despindo do velho homem. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram na sua vida. Tudo agora se fez novo. Importante, irmãos, reconheça suas falhas. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você não é um super-crente. Busque ajuda. Seu líder de célula, seu supervisor, seu pastor de rede. Se você vive momentos de dificuldade, reconheça suas limitações. Mostre às pessoas que você é vulnerável. Esses dias eu vi uma pessoa tatuada no braço assim, ó, stay strong, sempre forte. Eu quero dizer que eu não sou desse jeito. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, por dificuldades, você precisa compartilhar a sua necessidade, a sua fé com alguém. Então é importante, irmãos, você ser você mesmo, falar das suas dificuldades. Irmãos, para a gente partir para o final aqui, e em relação aos desafios da vida, isso te torna você singular, faz com que você se aparte dos demais. Aqueles que têm sempre o mesmo discurso, aqueles que sempre querem ajuntar. Irmãos, seja franco com a verdade da palavra de Deus. Se posicione. João Batista, ele se posicionou na sua época dizendo a Herodes: ó, não te é lícito possuir a mulher de seu irmão. Não faça conchavos, não viva de imbrólios, não faça falcatruas, seja alguém prudente, esteja sempre pautado na verdade e caminhe sempre ao lado desse bom pastor, porque como eu te disse, nos momentos mais difíceis, como diz o Salmo 23, né, mencionado pelos pastores, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo, a sua vara, o seu cajado nos consolam. Jesus está sempre conosco, irmãos. Ele é o bom pastor, Ele dá a vida por você, Ele quer transformar sua vida, sua casa, seu trabalho, a sua faculdade, nos meios em que você convive, a fim de que as pessoas possam reconhecer esse bom pastor na sua vida e sair da mesmice, tornando-se pessoas singulares, homens e mulheres que se dobram diante desse bom pastor que é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero agradecer a você, eu espero que esse material possa servir de base para você na sua célula, navegar por esse texto e ser muito abençoado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, que você tenha uma célula abençoada.
Deus te abençoe, meu irmão. Forte abraço.